You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. Ó, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, né? Sim. Beleza. Tô Então vamos lá, acompanhando. pessoal. Show. Então, maravilha, pessoal. Então, mais uma vez aqui, a convite da Tempo Academy. Vamos falar um pouco sobre métricas, dados, como tomar boas decisões dentro dos nossos produtos e serviços, tá? E a gente trouxe esse tema, né, que é Agile Analytics, né? Pensar para além das métricas ágeis, né? Então, a gente tem uma a gente quer dar uma seguinte provocação de que as métricas ágeis elas são muito importantes, né? É claro, né? A agilidade, a gestão de produtos no geral utiliza bastante delas. Porém, existem algumas questões que eu queria trazer para a provocação do dia de hoje, para a gente expandir um pouco como que nós podemos utilizar da melhor forma possível essas métricas, beleza? E sair um pouco do que é comumente falado. Então, falar um pouco de mim também, pessoal, antes de tudo, né? Meu nome é Demi Filho, sou consultor em Business Agility. Hoje eu presto serviço para o Sírio-Libanês, já vai fazer uns 2 anos aí. Já tive a oportunidade de prestar serviço para outras empresas também, como startups, como a Clara, outras multinacionais aí, como a Ambev, Obramax, algumas empresas fora do país também, como a Suntile, MC1, diversos serviços, produtos e áreas, justamente para, enfim, né, é, na minha carreira ter, enfim, diferentes nichos, diferentes áreas, diferentes produtos. Eu acho que isso também gera um repertório, né? Que a gente fala que gera uma casca na gente, né? Quanto mais áreas a gente participa, a gente vai criando uma resiliência aí, um aprendizado que a gente vai levando para os outros desafios, né? E, pessoal, queria conhecer vocês também, se vocês puderem colocar aí nos comentários de onde vocês estão vindo, de onde vocês estão falando, qual o cargo atual que vocês estão, se possível falar qual que é a empresa que vocês estão atuando, para a gente começar esse bate-papo aí, tá bom? Se vocês quiserem colocar aí nos comentários também. Seleciona um aí para falar, professor. Boa, deixa eu ver quem já escreveu aqui. Tem gente do Rio de Janeiro, trabalha aqui na consultoria, na Y Boa. Maravilha, pessoal. Show. Mais alguém aqui? Caruaru, legal. Pernambuco, né? Analista de logística, interessante. Boa. Legal, pessoal. Pessoal, a ideia é que esse webinar seja bastante interativo, então o que vocês trouxerem ali, se quiserem falar, né? Vocês podem levantar a mão quando vocês precisarem, tá bom? Que aí a gente vai dar o espaço para você fazer algum comentário, alguma reflexão, tá bom? Se você quiser também colocar no comentário. Hélio trabalha na Record TV, boa, muito legal. Seja bem-vindo, pessoal. Gabriel também é analista de projetos. Muito bom, legal. Muito bom, pessoal. Então, gente de diversas áreas e diversos lugares do país, né? Então, legal, pessoal. Fico feliz de estar junto com vocês hoje. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui o bate-papo. Vamos trazer um caso de uso. Acho que a gente aprende muito com experiências, um caso de uso, para a gente poder começar a nossa reflexão, tá bom? Beleza, pessoal. Vamos trazer esse caso aqui, né, de tempo de resposta, né? Do suporte ao cliente, seja um produto ou um serviço que você precise de uma equipe ali para fazer atendimentos, né, de tickets, né, seja uma aplicação, de um sistema, ou até mesmo de um serviço, né?
que a gente tem aqui, né, pessoal? Uma empresa de suporte informática usa o tempo médio de resposta do suporte ao cliente como uma métrica de eficiência, né? Então a meta é reduzir esse tempo para melhorar a satisfação do cliente. Então qual que é a relação que ele fez, né? Vou reduzir o tempo médio de resposta, ou seja, em vez de uma pessoa esperar 10 dias, 15 dias, ela vai ser respondida em 1 ou 2 dias, né? Então a gente, para quem é cliente, isso é muito importante, né? A gente quer a nossa resposta, quer que o nosso problema seja resolvido o mais rápido possível, não é verdade? Beleza. Então a meta é reduzir esse tempo para melhorar a satisfação do cliente. Então tá muito claro, né? Então a gestão, a equipe, olhou os dados, olhou o lead time, que é o que a gente chama, né, o tempo de atendimento médio, o SLA, que é bastante aí utilizado, né? Que são os acordos de serviço. Beleza? Então tem uma meta de reduzir. Beleza, ok. Como é que a gente vai olhando isso aqui, pessoal? Para alcançar essa meta, os agentes de suporte começam a priorizar a rapidez nas respostas, né? Então a gente tem que atender de uma forma mais rápida, de forma mais eficiente, para poder a gente reduzir o tamanho desse SLA. Eles respondem rapidamente, mas com soluções superficiais ou que não respondem completamente os problemas do cliente, né? No intuito de ter uma boa métrica de tempo de resposta. Pessoal, isso acontece muito para quem trabalha aí com liderança de equipes. A forma como você leva dados, métricas, a forma como as pessoas se sentem de alguma forma medidas, eu vou trazer esse termo, afeta no comportamento das pessoas, né? Então, dependendo do objetivo, da meta, dos indicadores que aquela área tem, as pessoas vão se comportar de acordo com o que elas foram provocadas a melhorar, né? Então, tem um jargão, né? Me diga como você me mede, que eu direi como eu serei, né? Então, é o que está acontecendo, né? Seguindo aqui, pessoal, embora a métrica de tempo de resposta mostre uma melhoria, a satisfação do cliente pode diminuir, né? Devido à qualidade insatisfatória das soluções fornecidas, impactando em outras métricas, né? Então, assim, não foi levado em consideração outras metas que também são importantes, né? Para que você entenda a qualidade de um serviço, como aumento do número de tickets, ou até mesmo, né, tamanha insatisfação que o cliente pode estar tendo e o concorrente possa estar tendo um melhor atendimento, uma melhor qualidade, um atendimento mais humanizado, né? Então, né, a gente está tendo automações dos chatbots, IAs, mas a gente também vê, pessoal, no mercado, uma necessidade de ter um atendimento mais humano. Concorda? A gente tem um caso do Nubank. Quem é cliente do Nubank aqui? Não sei quem é cliente do Nubank aí, mas assim, o Nubank, o atendimento do Nubank, ele é altamente reconhecido pela humanização do atendimento. Coisa que em outros concorrentes né, não é tão comum assim, né? Então, o Nubank ele se destaca pelo aumento da base de clientes, sobretudo por alguns diferenciais que na área de serviços bancários não é tão comum, né? Tanto é que outras empresas, outros setores, né, outros players, né, de serviços bancários também entraram na mesma linha, porque as pessoas querem atendimento mais humanizado, né, menos robotizado. Então, outras métricas foram levadas em consideração, né? Faz sentido, pessoal, essas provocações? Sim, tranquilo. Tranquilo? Boa. Aí, pessoal, seguindo, eu queria trazer a provocação para vocês. Como é que nós estamos medindo os nossos produtos e serviços, né? Quais que são as métricas que nós estamos utilizando para garantir o sucesso? Seja, por exemplo, de uma empresa que desenvolve software, uma empresa de e-commerce, uma consultoria, né, de marketing. Como é que nós estamos medindo nossos produtos e serviços? Nós estamos utilizando somente uma métrica? Que métrica é essa, né? Ela representa, de fato, o sucesso do produto? Né? Estamos olhando para as métricas que são, digamos, mais fáceis de serem alcançadas? Olhamos para as métricas que são mais fáceis de ser controladas, de serem gerenciadas?
né? Como é que nós estamos medindo nossos produtos e serviços? Estamos medindo a quantidade, né? Já passei por diversas situações, pessoal, vocês podem também falar, tá? Já passei por situações em que a produtividade, tamanho de história de usuário, para quem é da área da TI, né? É, a quantidade de história de usuário, a quantidade de tarefas era algo que era bem visto, né? Mas não necessariamente. Se a gente estiver entregando com bastante rapidez atividades que não entregam valor, que não geram satisfação, impactam, que não se ajustam ao propósito do cliente, do que adianta a gente ter um lead time bom? Do que a gente adianta a gente ter um cycle time bom? Do que a gente adianta a gente ter uma vazão de entregas muito boa? Não é? Trazer mais um outro caso, né, pessoal, para vocês, tá? Então, por exemplo, digamos que a gente tem um e-commerce, né? O e-commerce ele está medindo apenas que a taxa de conversões em seu site, né? Conversão é algo que todo mundo quer, né? Todo mundo quer vender bastante, né? Todo mundo quer que um usuário dentro de um e-commerce, um cliente, ele tenha uma experiência muito boa ali, que não tenha muitas fricções, seja no carrinho, na página de produtos, no checkout, para que a probabilidade, para que a taxa de conversão seja a mais alta possível, né? Então, ter uma experiência muito simplificada, que não tenha travas e nenhum tipo de situação que possa impedir a pessoa de desistir da compra, né? Então, beleza. Então, a taxa de conversão é algo que é fundamental para um e-commerce, né? Beleza. Tá todo mundo bastante ciente em relação a isso. Porém, pessoal, a alta taxa de conversão ele pode parecer um sucesso, né? Ou seja, vender bastante é um sucesso, né? Então, quem traz os clientes, né? Que aumenta a receita, pô, todo e-commerce busca isso, né? Porém, pessoal, se a gente estiver vendendo sem levar em consideração nossa margem de lucro, ou se nós estamos, por exemplo, vendendo só uma vez e não vendendo mais, a gente não está conseguindo vender mais para esse cliente, a gente só vende uma vez, a gente não está conseguindo ter uma retenção desse cliente, a gente não está conseguindo atender outros propósitos que esse cliente possa ter, né? Outras dores outras oportunidades que a gente possa estar resolvendo a nível de dores para esse cliente, essa alta taxa de conversão não necessariamente representa algo bom, não é? Ou seja, né, pessoal, a alta taxa de conversão ela pode ser resultado da venda de produtos de baixa margem que aumentam o volume de vendas, mas não contribuem para a lucratividade, né? Então, métricas que são muito comuns no e-commerce, como custo de aquisição de clientes, lifetime value, ou seja, o tempo que um cliente está na sua base de clientes e como que ele está continuando com as compras dele no seu e-commerce, venda sem retenção no caso, né? Baixa fidelidade, ou seja, ele só compra uma vez e não compra mais, né? Você está medindo por que esse cara não está comprando mais? Por quê? Era só uma necessidade pontual? Se essa é uma necessidade pontual, eles têm outras necessidades? Será que não tem outras oportunidades, outros produtos que você possa vender para esse cara? Porque ele já faz parte da tua base de clientes. Existe toda uma jornada de vida que ele possa estar tendo que você pode não estar dando a devida atenção, né? Tudo isso também pode estar em jogo, né? Ou seja, se a gente só olhar para uma métrica, que é a taxa de conversão, a gente está deixando de olhar para diversas outras possibilidades. E a gente pode estar o quê? Lançando o nosso produto ou serviço para o fracasso. Beleza? Faz sentido, pessoal? Até agora? Alguém já teve alguma situação parecida aí? Alguma situação em que vocês foram medidos de alguma forma, mas que não era a métrica mais adequada para aquela situação, para aquele serviço? Já tiveram problemas no uso de métricas? Falando um pouco aqui por mim, né? Eu atuo mais na área de TI ali, com time de incremento e tudo mais, de software. E Sim. assim, muitas vezes a gente nota que
ocorre um excesso de métricas, na realidade, entendeu? Então, se implantado muita coisa, onde que, na realidade, ou seja pelo PO ou pelo cliente não enxergar o devido valor daquilo ali, né, do dado e tal, isso acaba ficando desnecessário, né? Vamos dizer, você apresenta uma coisa que o cara olha para o lado e fala, beleza, valeu, e tanto faz, né? Então a Sim. gente vê que às vezes o excesso de coisas a se medir e tudo mais também acabam não gerando o valor que a gente acha que pode gerar ali naquele momento, entendeu? É Sim. um problema que a gente chegou a enfrentar por aqui, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza, concordo muito com você, Richard. O excesso de informações, o excesso de métricas também é um problema. Também é um problema, com certeza. Porque, em primeiro lugar, tira o foco, né? Tira o foco de métricas que têm muito mais importância do que outras. Não que outras não sejam importantes, mas existem métricas muito mais representativas, né? Por exemplo, a Netflix, muitas startups elas usam o conceito de North Star Metric. Vocês já ouviram falar desse conceito? Basicamente, qual que é a North Star Metric? Qual que é a métrica estrela, né? Qual que é a métrica que é a mais fundamental dentro da Netflix? É o tempo de visualização, é o tempo que a pessoa fica assistindo, né? Então eles buscam verificar diversas outras métricas auxiliares que possam verificar se de alguma forma está impactando você do tempo que você permanece com algum filme, com alguma série rodando, né? Então, para eles é muito importante essa métrica. Para eles, essa métrica representa o sucesso da Netflix. Ou seja, se você está vendo muitas séries, muitos filmes, quer dizer que você está assistindo, você está consumindo a Netflix. Quer dizer que você vai ficar lá porque você está usando, né? Então, vai afetar conversões e tudo mais. Então, tudo que de alguma forma faz com que você queira assistir mais filmes, mais séries, né? Ou seja, colocar recomendações ali, colocar a forma como que as propagandas, né, elas são posicionadas. Quando você finaliza um filme, já vai para você ter uma ideia, pessoal, eles fazem teste AB até para quantos segundos que demora de um filme para outro. De 2, 3 ou 5 segundos, né? Quando você acaba de terminar um filme, vai para a legenda, quando vai para outro. Então eles medem até isso, se isso afeta se você vai assistir o outro filme de novo, né? Então eles olham muito para isso. Então isso gera o quê? Foco. Gera foco, determinação para as pessoas buscarem melhorar a jornada do cliente, né? Então sim. Não, e só aproveitando o teu gancho ali, eu acho que é interessante esse negócio da Netflix, porque eles até começaram a fazer aqueles conteúdos interativos que eu imagino que possa ser proveniente a isso, né? Porque você está vendo um filme ali que ele te dá escolhas, né? Então, meu filho, por exemplo, aqui, tem um filho de 6 anos de idade, ele está lá vendo o desenho dele e aí escolhe. Ah, você quer ir para a direita ou para a esquerda? Então, assim, te cativa, né? Te prende e Tem, eu acho que isso deve ter sido um produto que pode ter sido gerado a partir do consumo dessas métricas aí, entendeu? com Faz sentido, certeza. né? Com certeza. Eles estão gamificando até mesmo a experiência no Netflix, né? Que sensacional, né? Sensacional. Sim. Sensacional, né? Muito bom. Boa, pessoal. Então, voltando aqui, né? Então, excelente exemplo, Richard. Obrigado, meu querido. É, Resumindo, né, pessoal, nós estamos contando toda a história dos nossos produtos e serviços, né? Quando a gente só olha para tempo de entrega, quando a gente só olha para a vazão, quando a gente só olha para a conversão, a gente está contando toda a história, né? O que mais a gente poderia estar contando, né, do nosso produto ou serviço que nós estamos deixando de contar por algum motivo, né? E esses motivos que eu queria trabalhar um pouco com vocês hoje, tá? Pessoal, uma outra pergunta. A cultura da nossa organização, ela valoriza contar histórias ainda que ruins? Eu já tive experiências, né, com em determinadas organizações,
determinadas equipes, determinados gestores, que eles não valorizavam histórias ruins, né? Então eles sempre queriam alguma, né? Você dar visibilidade para situações ruins, para métricas que não estão boas, assim, não era valorizado, sabe? Era como se a gente tivesse, como de alguma forma nós fôssemos responsáveis. Não que nós não sejamos. Todo mundo, quando está numa equipe de serviço, num ambiente colaborativo, nós somos, de certa forma, indiretamente responsáveis pelo resultado. Mas pelo fato disso gerar uma culpabilização, da gente olhar para os indivíduos e não para o serviço e não para o sistema, né? A gente traz aqui um pouco de pensamento sistêmico. Quando a gente não olha a causa raiz, de alguma forma o sistema está performando de uma forma ruim, e ter métricas que digam isso, e a liderança, né, não valorizar isso, né? Então ter aquela cultura de culpabilização, de foco nos indivíduos e não no sistema, a termina que nós ficamos com receio de contar a história inteira, né? Então a gente vai sempre contar uma história que nos favoreça. A gente vai sempre contar uma história que de alguma forma pareça mais bonita, de uma forma que a gente não vai nos prejudicar. Então isso é muito ruim. É muito ruim porque a gente não está buscando a verdade, não está buscando a realidade como ela é. A gente está querendo buscar agradar, a gente está querendo buscar, enfim, né? Mostrar serviço, mas de uma forma que não que não vai gerar sucesso ao final para o produto ou serviço, né? Alguém já passou por uma situação como essa, pessoal? Algumas, né? Geralmente você mostrar dado o que não tá legal, o pessoal já fica meio com o pé atrás, né? Pelo Uhum, menos assim, das experiências que eu tive aqui, né? Então, você dá visibilidade para um dado, o pessoal parece que espera que sempre esteja positivo, né? Quando ele fica negativo de alguma forma, aí é meio que caça às bruxas, né? Pelo menos assim, as experiências que eu tive foram assim, né? é, Então, o cara fica até meio receoso, né? De exatamente isso, né, cara? Mostro, maqueio, né? Dou um jeito aqui, porra, enfim. Você não consegue ter tranquilidade de, cara, beleza, foi ruim, mas por quê, né? E tentar achar a causa, olhar, como você falou, né? A nível de produto, a nível de processo e não a nível de pessoa, né? isso. Exatamente, pessoal. Porque quando a gente fala de causa raiz, né, Richard, a gente nunca pode falar que a causa raiz é no indivíduo, né? Porque, em primeiro lugar, a gente não controla o outro ser humano. Já tentaram, né? A gente tem uma história aí da humanidade de pessoas tentando controlar outras, mas isso nunca dá certo, porque não é possível. A gente não consegue controlar o outro ser humano. O que a gente consegue é criar ambientes, né, processos, uma cultura que possa favorecer as pessoas a se comportarem de uma forma de acordo com o que você deseja, né? Que vai gerar sucesso para para sua jornada, para sua organização, né? Então, e ainda mais porque se você tirar um indivíduo, colocar outro e a cultura, os processos, os padrões de trabalho continuam os mesmos, é pouco provável que as coisas mudem, né? Só vai mudar ali as peças, mas o sistema continua o mesmo. Beleza, pessoal? Então, queria trazer para vocês, pessoal, alguns comportamentos disfuncionais em relação a dados, tá? Primeiro ponto, né, pessoal? Falta de transparência em relação à operação, como eu estou falando para vocês, né? Trouxe aqui uma frase que é a falta de transparência, ela resulta em desconfiança e um profundo sentimento de insegurança, né, pessoal? Então, quando nós não somos transparentes, né, nós começamos a ficar desconfiados, né? A gente começa a perder a confiança naquele contexto, naquele ambiente, né? E isso, pessoal, quando a gente fala de inovação, de produto e serviço, isso é bastante prejudicial. Porque quando a gente está falando de inovação, pessoal, a gente precisa ter um alto grau de transparência e confiança dos indivíduos em relação aos outros, tá? Porque a gente está falando com experimentos, a gente está falando de falhas, a gente está falando de
de risco, né? Então, quando as pessoas não confiam umas nas outras, prejudica muito, muito, muito o sucesso, sobretudo no que diz respeito à inovação e à melhoria contínua, tá? Faz sentido, pessoal? Então, assim, inovação e transparência e falta de transparência não é água e óleo. Não, não conseguem caminhar em conjunto, tá? Um outro comportamento disfuncional, pessoal, em relação a dados é uma coleta excessiva, né? Então, o acúmulo de dados irrelevantes que possam complicar a análise. É justamente isso que você trouxe, né, Richard? Ter muitos dados, ter dados que não são relevantes, que possam tornar complexa a análise. Quando a gente fala de análise de dados, pessoal, a gente fala de storytelling de dados, a gente precisa ser simples, objetivo, direto ao ponto e com uma determinada intencionalidade, né? Que é o que a gente chama da informação, né? A gente tem um dado, mas a informação que se gera a partir do dado é a partir da sua intencionalidade, daquilo que você quer levar, seja para o seu gestor, seja para a sua equipe, né? E quando você tem muita informação, não é legal. Isso termina um overload de informação que as pessoas terminam saindo sem o alinhamento que a gente gostaria que elas saíssem, né? Uma outra questão aqui, pessoal, que são dados dispersos, né? Então, armazenamento de dados em diferentes locais sem uma integração adequada. Então, tipo, o dado está ali naquele sistema, só que para gerar visualização tem que levar para outro. Aí, para integrar, não tem nada, não tem uma API ali, não tem nada muito automatizado. Então, eu tenho que pegar, fazer o tratamento, jogar para o formato que aquele outro sistema lê. Então, assim, às vezes não tem jeito, às vezes a gente tem que fazer isso, mas quanto menos locais de medição, de armazenamento de dados a gente tiver, pessoal, melhor. Aí a gente entra com aqueles conceitos, né, de data warehouse, né, data lake, que é você, de alguma forma, você centralizar os dados de uma organização, você gerar camadas ali de tratamento, camadas de governança, de visualização daquele dado, justamente para que você possa ter uma melhor gerência da informação da sua empresa. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Até agora tudo bem? Bastante informação? Tá fazendo sentido? Tá, pessoal? Eu tô indo... É isso, né, pessoal? Eu tô indo para além das métricas ágeis, né? A gente já teve alguns webinars falando de métricas ágeis, só que aqui eu quero que a gente faça expanda o nosso pensamento para que a gente possa pegar as métricas que nós já utilizamos e utilizar em conjunto com outras, né? Como é que a gente vai olhar para esse ecossistema de dados e como é que a gente pode gerar insights de negócio, que é o que a gente quer, né? Beleza, pessoal. A gente tem um outro grande problema quando a gente fala de dados, que é viés de confirmação, né? Então, o que é um viés de confirmação? A gente procura o dado que confirma uma crença pré-existente, né? Então, eu trouxe uma figurinha aqui para traduzir e ilustrar esse pensamento, né? Então, ela fala aqui, não, pai, isso aqui é uma notícia falsa. Mas como é que é uma notícia falsa se ela diz exatamente o que eu penso, né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, as redes sociais, né? Basicamente, elas corroboram e muito para a gente ter viés de confirmação, né? Então, o algoritmo das redes sociais, elas contribuem muito para que a gente tenha viés de confirmação, porque nós somos bombardeados, né, por informações, por grupos, contas que são muito de acordo com o nosso consumo, né? Com a informação que a gente consome. E a gente começa a ter a impressão de que a verdade é aquilo que eu estou vendo, né? E isso é um problema, isso é um viés de confirmação, né? Aplicado em organizações, pessoal, a gente pode dizer outras coisas, né? Então, sucesso de projetos, não de fracassos. Quando a gente está falando de inovação, pessoal,
sucesso é importante, mas fracasso é também importante, né, pessoal? Quantos projetos que nós descartamos, né? Quantos projetos nós descartamos, mas que tinham potencial de fracasso e é que a gente cortou porque não, segundo a nossa análise, não fez sentido e nós economizamos X. Então, lançamos um produto ali, um produto mínimo ali, lançamos um formulário para medir o desejo dos consumidores em determinado produto. Pô, não teve. Realmente, esse produto vai ser um fracasso. Legal também. Então, não somente os sucessos de um projeto, mas os fracassos, os aprendizados, né? Quando a gente tem uma análise de causa raiz dos fracassos muito bem estruturada, a gente consegue realmente construir conhecimento, né? Então, vocês não... Pelo menos é o que eu penso, né? Que quando... As nossas maiores amizades que nós temos ao longo da vida são aquelas que nós passamos por dificuldades, nós enfrentamos desafios, nós tivemos bastante experiência em conjunto, né? Então, assim, o fracasso, ele ensina muito, né? Então, que as organizações elas possam também levar muito em consideração os fracassos, né? Análise de mercado, pessoal. Então, digamos que você faça uma análise de tendência de desejos dos consumidores de algum produto ou serviço dos últimos 3 meses. Beleza. Mas, será que não vale a pena a gente estender essa análise? Nessa análise aí de 1 ano, por exemplo, a gente está levando em consideração datas sazonais, situações macroeconômicas, algum tipo de intempérie, algum tipo de mudança no desejo do consumidor por algum tipo de evento que de alguma forma está afetando essa análise antes desses 3 meses? Então, assim, muitas das vezes não. Muitas das vezes a gente reduz o nosso escopo de análise para talvez confirmar algo que você acredita que vai dar certo, esse produto vai vender para caramba, mas como você não expandiu a sua análise, pode ser que tenha um fracasso, né? Então, a análise de mercado tem muito isso também. Escolha de métricas favoráveis para validar MVP, né, pessoal? Então, número de downloads, pessoal, não... Tome muito cuidado com isso. Número de downloads de um aplicativo, né? Número de visualizações de uma campanha, número de cliques, né, numa landing page. Muito cuidado, pessoal. Isso pode ser muito tentador, mas não necessariamente você está validando o seu produto. Você tem que entender muito bem qual que é a métrica que vai garantir que aquele serviço, aquele produto está realmente de acordo com o propósito daquele cliente, né? E essas métricas, que a gente chama de métricas de vaidade, a gente tem que tomar muito cuidado com elas, tá? E ignorar feedbacks negativos, né, pessoal? Então, o viés de confirmação, a gente tende a não ignorar, a gente tende a ignorar feedbacks negativos. Então, tipo, a gente teve um NPS de, sei lá, 85, 90, pô, legal, maravilha, mas e os 10? Você se aprofundou ali, pode ter ali um insight muito importante nessa pessoa ali que não teve o seu propósito atendido, né? De alguma forma ele não está divulgando o teu produto para outras pessoas, para outros clientes, né? Então pode estar ali escondido algo. Então, se você for apresentar ali para um gestor, para uma alta liderança, NPS, nível de satisfação do cliente, taxa de conversão, vendas, etc, etc, é bom também mostrar o que não deu certo, né? Porque você pode até mesmo, com esse feedback negativo, entender que, putz, esse cara, eu não atendi o propósito dele. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Realmente eu não quero atender esse tipo de perfil de consumidor. Não é o meu foco. E tá tudo bem. Será que a diretoria, a tua organização tem essa consciência do público-alvo? Com os feedbacks negativos, isso pode vir à tona. Tá bom? Faz sentido, pessoal, que eu estou trazendo até agora? Passaram por alguma situação parecida? De viés de confirmação em dados? Ops. Vou seguir aqui então. Métrica de fluxo, pessoal. Métrica de fluxo é algo que a gente fala muito aqui
em gestão de produtos, consultorias de desenvolvimento, né, de software. Métrica de fluxo, pessoal, podem vir a se tornar métricas de vaidade caso elas não estejam conectadas com outras métricas. É o que eu já falei para vocês, né, pessoal? Então, lead time, cycle time, tempo de entrega, SLA, todas essas métricas que, de alguma forma, dizem para a gente um sinal ali de time to market, um tempo de resposta ali para alguma necessidade de mercado, elas podem se tornar métricas de validade se elas não estejam conectadas com outras métricas, né, pessoal? Então, qual que é o ideal, pessoal? Que a gente tenha um ecossistema de métricas que não seja excessivo, mas que ele consiga dizer diversos aspectos, né, do sistema, né, pessoal? Até nós, né? Nós como seres humanos, nós somos um sistema, né? E nós analisamos diversas métricas aqui dentro de nós, né? Que é o quê? Taxa de glicose, taxa de gordura no fígado, taxa de gordura no sangue. Então, diversas métricas nós temos para avaliar a saúde do nosso. Tem algumas métricas ligadas à saúde mental? Pode ter. Métricas ligadas a estômago, não sei. Diversas métricas. Então, não é só uma métrica que nos representa, é um conjunto. Então, quando a gente vai fazer um check-up, diversas métricas são coletadas para ter uma visão mais holística do sistema, né? Do conjunto que é o ser humano, né? Então, a mesma coisa nós temos que fazer também para os nossos produtos e serviços. E, pessoal, uma coisa que eu já falei para vocês que é métricas moldam comportamentos, né? Então, pessoal, tem uma tirinha aqui que ele fala o seguinte, né? Nossa meta é escrever software sem bug. Vou pagar $10 para cada bug que você encontrar e resolver. Aí todo mundo fala, né? Estou rico, né? Todo mundo ficando feliz, né, com isso. E o chefe falando, né? Espero que isso conduza a um bom comportamento, né? Ele está falando até que vai comprar uma minivan. Pessoal, qual que era a intenção desse gestor? Alguém consegue trazer para mim qual que era a intenção dele? Apesar de não ter trago o resultado, mas qual que era a intenção dele? Tem alguém comigo aí? Alguém consegue me dizer aí qual que era a intenção desse gestor? Tá. A intenção desse gestor, pessoal, era ter um produto de qualidade, um software de qualidade. Só que ele incentivou o time da maneira incorreta. Que era o quê? Ele incentivou o time a não produzir, a achar bugs. Então, muito provavelmente que eles, com a intenção, né, de satisfazer a métrica que o gestor trouxe, de produzir o problema e resolver o problema. Então, eles vão ganhar $10 para cada bug que eles possivelmente vão produzir e possivelmente vão resolver. Então, pessoal, métricas moldam o comportamento, não é? Certamente encontrar os gaps no produto. Exatamente. Mas a forma como ele quis medir, né, esses gaps no produto, os possíveis problemas, gerou comportamentos, né, desfuncionais na equipe, né? Então, por exemplo, se ele quer ter métricas de qualidade, assim, várias métricas de qualidade que a gente poderia verificar, né? Que é, por exemplo, cobertura de testes unitários, eficácia dos testes unitários, componente de eficiência da equipe, exatamente, João Vitor. Componente de eficiência e ineficiência, né? Ou seja, eles não vão estar mais gastando tempo com inovação, com melhoria, com automações. Eles vão estar gastando tempo criando problemas e resolvendo. Então, assim, é um
É um gasto de dinheiro absurdo. O que fazer, né, pessoal? Tô só trazendo problemas aqui, mas o que fazer diante de tudo isso, né, pessoal? A gente, pessoal, precisa ter um conjunto equilibrado de métricas, né? Então, como eu já falei para vocês, ter uma visão holística, né? Diversos aspectos do desempenho, em vez de se concentrar numa única métrica, né? E a gente precisa evitar viés de confirmação, falsos positivos e demais correlações incorretas, ok? Mas, pessoal, que eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Gostaria, mas não tem uma receita de bolo. Cada produto, cada serviço vai ter suas métricas. Você que vai ter que adaptar para a sua realidade. Então, pessoal, quando a gente, né, oferece os cursos aqui na Tempo, faz esses webinars, pessoal, a gente busca que vocês estimular, né, os nossos alunos a pensarem, a criarem, né, pessoal, a não copiar as métricas ali aqui de uma empresa e copiar a minha. Não, pessoal. Não, porque cada empresa tem seu momento, cada produto tem seu momento, tem um produto que já está num alto grau de maturidade, tem um produto que já ainda está começando. Então, para cada contexto, para cada momento ali do produto ou serviço, vai existir métricas que vão ser mais importantes do que outras. E não tem como eu copiar uma realidade da outra. Então, o que a gente busca trazer para vocês, pessoal, é ferramentas, né? Então, é o cinto do Batman. A gente quer que o cinto do Batman de vocês seja o maior possível, para que vocês possam ter mais facilidade de criação, tá? Mas é claro, pessoal, no mercado existem alguns frameworks que vão ajudar a gente criar um ecossistema interessante de métricas, né? Então, tem vários, né, pessoal? A gente pode ter um framework que faz a correlação entre capacidade organizacional, que é o que? Tempo de mercado, capacidade de inovação, com métricas de negócio, que é o que? É o valor que você entrega hoje, qual que é o valor que você está deixando de entregar, não é? Então, o que você está entregando e o que você é capaz de entregar, né? Mesma coisa aqui também, né? Time to market. Então, a gente tem alguns frameworks, algumas métricas, né, relacionados a esse tipo de correlações que possam ajudar a gente a ter inspirações para criar as nossas primeiras métricas para o nosso produto ou serviço, né? Tem outro framework que pensa 4 quadrantes, né? Métricas de negócio, qualidade, eficiência e métricas culturais também, né, pessoal? Que são os health checks, que é satisfação, né, do funcionário também, porque, né, quando a gente fala de RH ágil, né, hoje a gente está falando muito de RH ágil, pensa-se na jornada do colaborador, né? Então a jornada do colaborador ela também impacta de alguma forma na performance da organização, né? E, pessoal, mas o que você precisa medir, né? Quais decisões que você precisa tomar para seu produto e serviço ter sucesso? É algo que ninguém vai poder dizer, pessoal, a não ser as pessoas que estão no dia a dia. Por isso que os líderes, os gestores precisam estar muito próximos da operação. Que a operação ela vai conseguir dizer, porque a operação está próxima do cliente, a operação está próxima do usuário. Antônio Melão falando, depende. Exatamente, depende. Depende bastante, depende de muita coisa. Depende do momento de mercado, depende do momento do produto, do nível de maturidade do produto. Quais são as decisões que você precisa tomar hoje, mas você não tem dados para tomar essa decisão? Né, pessoal? Então eu não estou copiando de lugar nenhum. Eu tenho problemas atuais, eu preciso resolvê-los. Você sabe quais são os problemas que você precisa resolver hoje na sua operação? Né, pessoal? Então, uma das chaves, né, pessoal, é entender que cada métrica conta uma parte da história, né? E somente considerar todas as conjuntos é possível obter uma imagem clara e completa do desempenho das áreas que precisam de atenção, pessoal. Então,
que nós possamos, o Antônio falando, né? Momento, tipo de empresa, tipo de equipe, exatamente. Precisamos entender quais são os fatores internos ou externos que influenciam no nosso produto ou serviço. Aí a gente vai ver quais são os dados que a gente precisa para gerar as informações necessárias para tomar melhores decisões. Beleza, pessoal? Então, trazendo aqui um pouco, pessoal, do escopo do curso de métricas que a gente vai publicar em breve aqui na Tempo Academy, a gente vai trazer, pessoal, os principais conceitos de dados, né? Então, a gente fala um pouco de Data Analytics, Data Warehouse, os principais conceitos que a gente vai poder, o que é um dado, o que é uma informação, o que é um KPI, não é? O que é um indicador-chave. Então, todos esses modelos conceituais para se pensar dado, a gente quer trabalhar para que vocês tenham cada vez mais ferramentas para poder tomar boas decisões na hora de fazer a modelagem desse ecossistema de métricas, tá? A gente vai falar também, pessoal, dos principais ofensores e disfunções na utilização dos dados, né? Então a gente vai aprofundar nisso que eu já falei para vocês, trazer casos, trazer cases. A gente aprende muito por cases, então a ideia é trazer isso também para vocês, pessoal. E um aprofundamento nas métricas, né? Então é o cinturão do Batman, né? Então a gente quer trazer para vocês no cinturão do Batman de vocês diversas métricas, né? Então métrica de fluxo, né? Então a gente vai pegar a estatística básica, a gente vai se aprofundar em conceitos de histograma, aging, como a gente consegue construir de uma forma bastante simplificada, sem precisar gastar, né, com aplicações externas. Não, você consegue fazer no Excel numa boa e tomar decisões para o teu reporte de amanhã. Então a ideia é essa mesmo. Métricas de eficácia, métricas de qualidade, métricas de sistema, né, para quem trabalha com tecnologia. Mas tudo isso, pessoal, são métricas, são sugestões, mas quem vai decidir qual a métrica que é mais importante para o serviço é você, tá bom? A gente vai trazer aqui muitas possibilidades para que possa inspirar vocês a criar o próprio ecossistema de métricas de vocês, né? Então, combinações, caso de uso, comunicação em dados. Então, como a gente comunica, né, pessoal, esses dados para a nossa equipe, como é que a gente comunica para o gestor, como é que a gente influencia as pessoas por meio de dados, como é que é uma rotina, né, baseada em dados, gestão de mudança. Então, gestão de mudança é muito importante, né, pessoal? Quando a gente introduz dados, a gente está introduzindo uma mudança, a gente está introduzindo de alguma forma algum tipo de dissonância cognitiva naquele ambiente, né? A gente está de alguma forma afetando aquele ambiente com uma informação. Então a gente precisa saber lidar com o que vai vir disso tudo, né? E como que as pessoas vão se comportar diante disso. Então a gente precisa aprender sobre gestão de mudança. E também falar um pouco sobre qualidade e governança de dados, ou seja, quem é que vai garantir a qualidade desse dado, quem é que vai estar fazendo a manutenção desse dado, como é que vocês podem fazer isso, como é que vocês podem automatizar esse processo de ter dados qualificados, independente de ferramentas, tá, pessoal? A gente vai falar de comportamentos e práticas, tá? E, em suma,